Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 10. Jeremias 15, 10. Velho Testamento, depois de Isaías. Diz o seguinte a palavra: Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Vamos entender o que estava acontecendo. Deus, ele havia escolhido, chamado Jeremias, e Deus ele deu uma missão para Jeremias. E qual que era a missão de Jeremias? Pregar a palavra de Deus. Deus mandou que Jeremias ele falasse com o povo de Judá para que eles se arrependessem dos seus pecados, das suas idolatrias, e eles se convertessem, eles voltassem para Deus novamente. Mas só que quando o profeta ele foi falar com o povo de Judá para eles se arrependerem, para eles darem ouvidos à voz de Deus, então aquele povo, eles começaram a perseguir o profeta Jeremias. Inclusive, se você ler o livro inteiro de Jeremias, você vai ver sempre o profeta sendo perseguido por falar a verdade. Então, como ele mesmo disse aqui, muitos até estavam amaldiçoando ele, dizendo que era mentira, o que ele estava falando, o que ele estava pregando, enfim. E Jeremias, nesse momento, vamos dizer assim, ele estava passando um período de tribulação, de adversidade, devido às perseguições do povo. Continuando, versículo 11, disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Ou seja, Deus aqui ele quer dizer duas coisas para Jeremias. A primeira é que ele iria fortalecê-lo para o bem. Ou seja, aquelas perseguições, aqueles momentos difíceis, na realidade, eles iriam fortalecer o profeta, fazer o profeta crescer. É passar por sofrimento, por perseguições. Nós cristãos não gostamos. Mas só que é o seguinte, justamente a perseguição, justamente de repente a dor, as adversidades, as tribulações, elas têm um propósito, e o propósito, fora provar a nossa fé, é nos fortalecer. Então, se você diz: pastor, eu estou passando um momento difícil, esse momento difícil
Deus está usando para te fortalecer. E outra coisa que Deus fala para o seu profeta, finalzinho do versículo 11, lê de novo comigo. Te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Ou seja, aquele povo que eles estavam desprezando Jeremias, rejeitando Jeremias, esse mesmo povo, quando Deus ele permitisse que Nabucodonosor invadisse Judá, então esse povo, eles mesmos iriam recorrer para o profeta Jeremias. Continuando, 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze, os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Ou seja, os bens, os tesouros que o povo tinha, eles iriam perder para o inimigo. E por que Deus iria deixar isso acontecer? Por causa do pecado do povo. Versículo 14. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Olha só, o profeta, ele estava sofrendo afrontas por causa do amor que ele tinha a Deus, devido a ele ter obedecido às ordens do Senhor de pregar, de falar a verdade. Então, da mesma forma, nós que somos cristãos, se de fato e de verdade nós somos cristãos, as perseguições, elas vão vir, elas vão nos alcançar. Jesus, ele disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, por causa da nossa fé nele. Então, se você diz, pastor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguida, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que eu me batizei, depois que eu decidi obedecê-lo de fato e de verdade, é um sinal que você está no caminho certo. Continuando, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha só que coisa interessante. Naquele momento de perseguição, de aflição, de dor,
o profeta que ele confessa que ele achou as palavras de Deus e ele se alimentou dessas palavras, falando figuradamente. E justamente nesse momento de perseguição, ele está dizendo que as palavras, elas foram gozo, foram alegria para o coração dele. Ou seja, no meio dessa luta, dessa tribulação que Jeremias estava passando, o que sustentou ele, o que trouxe alegria para ele, foi a palavra de Deus. Então, se de repente você diz, eu estou atribulado, eu estou atribulada, eu estou sendo perseguido, perseguida, estou passando uma aflição, uma injustiça, o teu sustento nesse momento, o que vai sustentar a tua alma, vai sustentar a tua fé, é a palavra de Deus, é o que está escrito, o que está contido na Bíblia Sagrada. Por esse motivo, não podemos abrir mão da leitura e da meditação da palavra. Quando nós lemos, quando nós estamos meditando, ou quando nós vamos para a igreja e ouvimos a pregação, então aquela pregação, aquela palavra é um alimento para nós. E justamente na peleja, na dor, no dia mal, no dia da agonia, é esse alimento que é a palavra de Deus que vai sustentar a nossa alma, vai sustentar a nossa fé. Então, não deixe de orar também, não deixe principalmente de ler, de meditar na palavra, porque dessa palavra depende o sustento da sua alma e da sua fé. Vai ser ela que vai te sustentar, vai te manter de pé no dia mau, no dia da adversidade e no dia da perseguição. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.